Glória a Deus, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que a presença de Deus inunda a sua casa, inunda onde você estiver, e que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Pegue sua Bíblia, guarde aí um tempo do seu dia, para que você venha ser edificado, abençoado através da palavra de Deus, no qual nós iremos estar ministrando para vocês. Amém? Então, antes disso, vamos orar, feche seus olhos por um tempo, e peça a Deus para que o seu coração esteja aberto, esteja disponível para que a palavra de Deus preencha todo o seu coração. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Deus, ó Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, Pai. E que o Senhor, Pai, possa me usar como canal de bênçãos, Pai, que eu venha ser apenas instrumento do Senhor, Pai, para que pessoas, Pai, vidas sejam edificadas através da Tua palavra, Senhor. Pai, quebranta corações, Pai, que pessoas venham quebrantar os seus corações, abrir o seu coração, Pai, para que a Tua palavra penetre, Pai, inunda o coração de cada ouvinte, Pai, da Tua palavra, Pai. É isso que eu anseio, é isso que nós queremos. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, quero trazer uma mensagem aqui da parte de Deus para vocês. E eu quero trazer aqui uma introdução, antes de tudo, que o tema da palavra vai ser como entender o tempo. Você já parou para pensar nisso? Como nós entendemos o tempo? Quando nós falamos de tempo, o que é que nós pensamos? Nós pensamos logo na nossa idade, na idade dos nossos filhos, na idade dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós e assim por diante, de todo o povo que nos rodeia. E o tempo, ele é muito importante, porque há diversas coisas que acontecem no nosso tempo, no nosso dia a dia, no nosso convívio, nos nossos dias, meses e anos. Então, o tempo é muito importante e é importante nós sabermos lidar com o tempo. E eu quero trazer aqui uma mensagem que está em Eclesiastes, que foi Salomão que escreveu, o grande sábio Salomão, e aqui ele vai deixar para nós algumas coisas que o tempo vai acontecer conosco. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Pega sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, o tema da palavra é como entender o tempo. E logo aqui em Eclesiastes 3 vai estar falando: há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui Salomão ele deixou para nós algumas instruções. E a primeira delas é qual? Tempo de nascer e tempo de morrer. Por isso que quando eu comecei aqui a ministração, a primeira coisa quando nós falamos do tempo, nós começamos a pensar nas nossas idades. Começamos a pensar nas idades dos nossos filhos, dos nossos amigos e de todos aqueles que nos rodeiam. Porque o nosso pensamento é que o tempo tem passado depressa. E essa é uma das verdades. Eu falo que antes de ser pai, a gente tem uma visão do tempo. Quando nós somos pais, meu Deus, o tempo passa tão depressa que a gente assusta. A gente fala, meu Deus, os meus filhos, minha filha está com 7, meu menino já está com 3 anos, e você fala, meu Deus, como o tempo tem passado rápido. Como o tempo parece que foi num piscar de olhos, nós vimos eles bem pequenos e já vimos eles agora com 7 anos. Então o tempo é muito rápido. O tempo, ele, quando menos espera, as coisas já estão acontecendo.
E você fala, meu Deus, eu lembro de quando eu era criança. Você começa a recordar coisas através dos seus filhos que você às vezes fazia. Coisas lá da sua infância, você fala, nossa, esse meu filho, até isso aí eu fazia também, filho. Filho, isso aí eu também fazia. Porque você recorda aquele tempo que você viveu. E isso é muito legal e muito edificante. Porque o tempo é importante para as nossas vidas. O tempo de comunhão, o tempo de amor. E na sequência aqui, quando Eclesiastes aqui no capítulo 3, ele vai continuando dizendo, ele vai falar também o que nós vamos plantar para nós colhermos. Você pode reparar que a sua colheita vai ser através do que você plantou ao longo da sua vida. Vai ser através de tudo aquilo que você lançou através da sua vida. Eu falo colheita no geral, as boas amizades, as boas companhias, aquele vizinho seu que te cumprimenta, que fala bem de você, aquele amigo que pode estar distante, mas quando tiver, te dá aquele abraço apertado e fala, esse foi um grande amigo. Porque você plantou uma boa amizade. Você vai colher uma boa amizade. Aquele professor que passava na escola, você tinha uma amizade tão grande com ele, e ele te vê na rua e ele te cumprimenta. Fala, não, eu lembro de você. Eu falo que eu tenho uma professora, ela é de arte, toda vez, ela mora perto da minha casa, toda vez que ela passa lá, ela faz questão de me cumprimentar. Porque eu era um bom aluno para ela. Eu gostava da aula dela, então eu plantei aquilo com ela. Eu plantei uma boa amizade, um bom carinho. Por mais que seja uma matéria, querendo ou não, fácil de lidar, mas quando nós somos crianças, o jeito de ser agitado, as pessoas às vezes não entendem. Ela me compreendia. E ela sempre me dava um bom conselho, me acalmava. E era a única professora que eu me dava bem, e até os dias de hoje. Isso é muito bom, porque plantei coisas boas com ela. Tive uma amizade, tive uma comunhão que leva até os dias de hoje. E aqui também vai dizer o quê? O tempo de chorar e o tempo de rir. Você já parou para pensar nisso? Que quando nós lemos que há tempo de nascer e tempo de morrer, colher e plantar, no caso, plantar e colher, e aqui no caso, chorar e rir. Vai ter esse período que nós vamos rir, vamos chorar, vamos rir. Porque a vida é assim. Por mais difícil que seja, iremos passar por momentos muito tristes, momentos de dificuldades imensas, no qual nós lemos na Bíblia, nós conseguimos ver diversos relatos de tristezas. Por exemplo, Jó perde tudo. Depois eu vou trazer uma mensagem falando de Jó. Jó, ele perde tudo, todos os seus bens, toda a sua família. E ele não cessa de adorar a Deus. Então Jó, ele rasga suas vestes, se derrama na presença de Deus, e depois ele conhece quem é realmente Deus. E ele começa a sorrir novamente, porque Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Tudo que Jó perdeu, Deus restituiu para ele. Então, nesses momentos difíceis, os momentos de dificuldade que nós vamos ter, é o tempo de chorar, é o tempo de nós procurarmos alguém que venha nos aconselhar a buscar intimidade, a buscar uma vida com Deus, a buscar você entrar novamente para os trilhos, para os caminhos de Deus, para passar pela porta estreita. Por isso que precisamos ter pessoas que nos aproximam de Deus. Por isso que eu falo sempre com as pessoas, busquem as pessoas que te aproximam de Deus. Seus amigos, as suas amizades, para andar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E mesmo que não buscar, elas, através da sua vida, elas vão começar a conhecer Cristo. Que nem na última ministração eu falei,
através de testemunhos, através da palavra de Deus que nós ministramos na vida das pessoas, as pessoas elas começam a ter fé. Tem pessoas que não vai ser imediatamente, vai ser com o tempo. Então continue. Uma amizade bonita, uma pessoa que está precisando da sua ajuda, continue. Não abandone ela e que ela venha servir Cristo Jesus junto com você. Que ela possa conhecer as maravilhas de Deus para as nossas vidas. Tanto para a sua quanto para a dela. E na sequência é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Todo tempo nós ouvimos o quê? Rumores de guerra. Então isso já era nos avisado lá atrás. Desse Salomão, que haveria tempo de guerra, mas também haveria tempo de paz. Essas coisas vão acontecer em todo tempo. Inevitavelmente, as pessoas, elas brigam entre si. Elas querem ter mais que os outros, elas querem crescer mais que os outros, elas querem mais poder. Em Eclesiastes mesmo, versículo 20, vai estar falando que tudo isso é vaidade. Que todas essas coisas é vaidade. Por isso que nós precisamos olhar diretamente para Cristo. Daqui território nenhum você vai levar, bens nenhum você vai levar, riqueza alguma você vai levar. A única coisa que daqui da terra você pode levar é a sua salvação ou a sua condenação. Por isso que nós precisamos nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O tempo passa tão depressa e nós não podemos mais perder tempo de estar distante da presença de Deus. É que nem eu disse, nós precisamos de buscar Deus constantemente, dia após dia. Intimidade, relacionamento. A própria palavra de Deus vai dizer que Jesus ele nos chama de amigo. Um amigo, uma pessoa íntima. E é isso que ele quer de mim e de você. É o seu tempo de você agora começar a buscar intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E eu quero também lembrar a nós o versículo que está em Apocalipse, versículo 3. É um dos versículos que eu gosto muito. Esse versículo me acompanha desde o começo da minha conversão. E eu quero que vocês abram aí comigo. Apocalipse 3. Vamos ler o versículo 11. E lá fala assim, ó. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler mais uma vez. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Povo de Deus, aqui em Apocalipse, João deixa claro para mim e para você, para nós guardarmos tudo o que nós temos. O que nós temos é vaidade? É os prazeres desse mundo? O que está guardado no seu coração? É as vontades da carne? As vontades pecaminosas? Nós temos que guardar o quê? É a presença de Deus. É a palavra de Deus. Guardar o propósito que Deus nos designou. Você tem um propósito. Nós temos um propósito. E nós nos precisamos o quê? Nos posicionar. Para que você entenda o seu tempo, você precisa se posicionar. Não importa o tempo que passou. Importa agora o que você vai fazer daqui em diante. Através dessa ministração. Será que você vai se arrepender dos seus pecados? Realmente, de coração? Não como remorso, mas arrependido. De você falar, eu não quero mais viver isso. Eu quero viver uma vida em santidade, uma vida de busca, de intimidade com Deus. Ou você vai continuar querendo viver as coisas da carne? As coisas que parecem que nos enchem os olhos. Não tá. Não tá. Eu falo que as pessoas, elas não percebem, mas elas acabam se tornando escravos daquilo que acham
que alegra elas. As pessoas, elas acham, eu vou beber algo ali, vou beber uma cerveja, vou beber um uísque, e acham que elas não vão ficar acorrentadas através disso e daquilo outro. De uma droga, de uma prostituição. Elas acham que não, eu vou ali uma vez, quando eu quiser eu paro. Não. Você se torna escravo, você se torna refém. Satanás, ele usa essa estratégia de você achar que você é livre. É que nem uma parábola muito contada, que é de um homem que estava em cima do muro. Um homem está em cima do muro ali, gastando seu tempo todo. E um anjo está de um lado, Satanás está do outro. E o anjo está desce daí, e o homem está lá em cima, no muro. Aqui eu estou gastando meu tempo, aqui eu estou bem. E o anjo está, vem para cá, não fica nesse muro aí não. E Satanás, do jeito que ele está, ele olha, eu falo, mas Satanás está parado. E o anjo está, venha, desce. E o homem está aqui em cima do muro, e Satanás só assim, observando. No final, o homem pergunta, mas Satanás, você não vai dizer nada, não? E Satanás diz logo para ele, o muro aí já é meu. Porque você ainda não decidiu. Se você ficar em cima do muro, você não vai ter uma vida com Deus. Você pode achar que conhece a Deus, mas você não conhece a Deus. Porque você está em cima do muro. Você está vivendo errado. O anjo está aqui te chamando. Cristo está aqui te chamando. Venha, filho. Venha. Eu quero te mostrar o caminho. Não perca mais tempo em cima desse muro, sem saber para onde ir. Esse tempo é um tempo muito precioso para a sua vida. E através da sua vida, outras pessoas irão conhecer a Cristo. Então você precisa entender isso. Que através da sua vida, a sua casa vai ser salva, a sua família vai ser salva, os seus amigos vão ser salvos, os seus familiares, convívios, pessoas que às vezes vão passar perto de você, vão te perguntar, mas você é cristão? Você falar assim, não, eu te vi diferente. Ô irmão, eu posso fazer uma oração por você? Porque você vai ser salvo, você vai ser luz nessa terra. É isso que Cristo quer de mim e de você, que nós viemos ser sal na terra, luz no mundo, para impactarmos essa geração. Para nós trazermos Cristo nessa geração de uma maneira que as pessoas venham ver um avivamento tão grande. As pessoas venham ver isso em nós, através da vida de cada um. É isso que Cristo quer de nós. Que nós venhamos vivenciar isso. Que nós venhamos viver o extraordinário com Deus. É tempo para nós vivermos isso. Por isso que eu quero deixar essa ministração para vocês. E que você venha orar em sua casa nesse momento. Orar mesmo, abrir o seu coração e conversar com Deus. Chega de perder tempo sem propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E chegou o tempo de você viver esse propósito. Se você estava afastado, se você estava... Às vezes você ainda nem conheceu a Cristo Jesus. E você chegou até aqui. Deixe nos comentários, eu quero te ajudar. Eu quero falar pessoalmente com você, eu posso te ligar de vídeo. Quero te ajudar a caminhar os caminhos de Cristo. Eu quero que você viva uma vida com Deus e com intimidade. E o que você precisar e o que eu puder te ajudar, entre em contato conosco. Porque o reino de Deus é isso. Se você é viúva, entre em contato conosco. Se você está passando por uma necessidade financeira, às vezes um alimento, entre em contato conosco. Eu quero tentar, de alguma forma, te ajudar e para que nós venhamos caminhar juntos. Juntos. E lembrando, mais uma vez, Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meu amigo, o tempo seu talvez não seja o mesmo que o meu, mas vamos nos guardar para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Vamos nos guardar para que ninguém venha tirar nós
da salvação, da glória eterna, no qual iremos cantar, iremos louvar, santo, santo és, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Iremos louvar, iremos exaltar Ele em todo o tempo. Então, que você guarde essa palavra no seu coração, se endireita nos caminhos do Senhor e creia no tempo de Deus. E que Deus venha te abençoar.